Pois é, o PIBinho do Lula está de volta. Como era esperado, a economia brasileira está indo para o buraco e voltamos a ser a 11ª economia do mundo, né? Saímos do top 10 que Bolsonaro havia colocado a gente de volta nas 10 maiores economias do mundo. Agora, com Lula, saímos dela. Era o esperado que isso acontecesse. Para quem não lembra, da outra vez foi a Dilma que tirou a gente também do grupo das 10 maiores economias do mundo, né? Isso daqui mostra uma coisa muito importante, porque a verdade, quando você avalia só o PIB, que tá subindo o PIB, coisa e tal, tá subindo o PIB não quer dizer nada por si só, porque o PIB pode estar subindo por mera inflação, né? O governo está desvalorizando o dinheiro, então está subindo por mera inflação. Quando você compara com outras economias do mundo, você tem uma visão um pouco mais detalhada dessa história. E, de fato, né, durante o governo Bolsonaro, tivemos problemas com o PIB por conta da pandemia, por conta das diretrizes idiotas do STF, de prefeitos e governadores, de parar tudo por uma loucura que pouquíssimos países no mundo fizeram, que não tem nenhuma base científica, mas que aqui no Brasil, e aí, de fato, tivemos um problema na economia em 2020, mas a coisa se recuperou muito rapidamente com a recuperação em V do Paulo Guedes, a coisa melhorou bastante, né? Infelizmente, o Lula é pior que a pandemia, né? Agora a gente tem uma tragédia quase tão grande sem pandemia nenhuma, sem problema nenhum. O Brasil deixou o top 10 das maiores economias do mundo após o PIB de apenas 0,1% que foi apurado agora no terceiro trimestre. E deve piorar, tá? É o que eu falo para vocês. Governo Lula, o jeito Lula de gerir o país ia cobrar o seu custo, né? O Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo depois de registrar um avanço de apenas 0,1% no PIB no terceiro trimestre e derrubou o país para a 11ª posição no relatório da Austin Hutchins, né? O resultado ficou abaixo do esperado pelo mercado e abriu espaço para a Rússia ultrapassar o país e também o Canadá após forte valorização do rublo, né? O mais engraçado dessa história é como que o pessoal não está fazendo propaganda disso, porque vocês lembram, em 2023 o Brasil voltou as 10 economias, as 10 maiores economias do mundo. E aí aconteceu um fenômeno muito curioso, né? Os jornais no Brasil diziam que foi o Lula. Não porque o Lula trouxe o Brasil de volta para as 10 maiores economias do mundo, o que é mentira, meu amigo. Não, foi o Bolsonaro, evidentemente, foi o crescimento enorme em 2022, que respingou no início de 2023, que trouxe o Brasil de volta para as 10 maiores economias do mundo, né? Não tem nem lógica isso, né? E, ao contrário, a economia no primeiro ano do governo, você pega do ano do governo anterior. Agora que o Lula pegou realmente a economia dele, né, o crescimento não quer dizer nada por si só, porque você pode estar crescendo, se você está crescendo menos que a média do mundo, na verdade você está diminuindo, né? A inflação, a mera inflação causa aumento do PIB, porque o valor das coisas sobe, então em tese você tem uma quantidade maior de dinheiro circulando. Só que na verdade não está mudando nada, porque foi só a inflação que aconteceu ali, né? O Brasil, inclusive, teve valorização do real e melhora das expectativas de crescimento do PIB e até diminuiu a distância entre Canadá e Itália, que praticamente não alteraram suas projeções desde o início do ano, segundo o relatório do economista aqui. O que surpreendeu, segundo eles estão dizendo, é a Rússia que subiu aqui, mas o Brasil está em 11º lugar. Enfim, mas de qualquer forma, o que chama a atenção é que o Brasil conseguiu ficar pior do que a Rússia, pior do que uma economia em guerra, né? Aqui, ó, o PIB perde força, vai crescer só em 1,8% em um ano, considerando que a nossa inflação está altíssima, isso daqui, e a inflação em dólar está acima de 1,8% também. Então, ou seja, porque esse crescimento do PIB aqui já é em dólar, né? Só que a inflação em dólar está crescendo também. O dólar está com uma inflação alta também no mundo, né? Então, meio que isso daqui é zero, né? Não tem avanço nenhum no final das contas, né? E o que eu acho mais engraçado é isso, que o Lula comemorou no primeiro ano dele, dizendo que o Brasil tinha voltado às top 10 economias por causa do Lula. Sendo que o Lula acabou de assumir, que medida que ele tomou para melhorar a economia? Não tomou medida nenhuma, né? Na verdade, o que aconteceu foi o reflexo das políticas do Paulo Guedes, que botou o Brasil aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui foi em 2020. O pessoal da esquerda aqui falando que não, que tá vendo que em 2020 o Brasil deixou de ser uma das 10 maiores economias do mundo e caiu para 12º lugar. Em 2020. Por que o Brasil caiu em 2020 para 12º lugar? Pelo motivo óbvio, por causa dos governadores, prefeitos e o STF aqui no Brasil. Bolsonaro queria conduzir a pandemia da maneira correta, que seria sem isolamento social, sem parar tudo, sem nenhum estudo científico, não tinha um único estudo científico que dissesse que era para parar a economia e coisa e tal. Pouquíssimos países fizeram isso.
E, no entanto, aqui no Brasil, não, que se você não quer que para tudo, você não é a favor da ciência, e não sei o que lá, que ciência, negacionista. Enfim, então tivemos essa queda. É lógico que aqui, se você ler aqui, ninguém nem menciona Covid, nem nada. Não, Bolsonaro caiu com a economia. Mas não teve problema. Por quê? Porque logo em seguida o Brasil voltou a crescer, né? E fechou 2022 com uma 12ª economia do mundo, só que em 2023 já se tornou a 8ª economia do mundo. O Lula tinha sumido em 2023. Não tem como o Lula, uma medida que o Lula tomou em 2023, fazer a economia subir. Na verdade, foi justamente o embalo do Bolsonaro. É só você ver aqui o crescimento que teve aqui, ó, em 2021, que foi 4,8%, e depois em 2022, 3%, e ainda respingou no primeiro trimestre do 2023. Vocês lembram que esse 3,2% aqui em 2023, a gente fez até vídeo sobre isso, era a maior parte no primeiro trimestre, né? E justamente o que sobrou do Bolsonaro. Depois disso, o Brasil melhorou, estava melhor, justamente por causa da recuperação em V do Paulo Guedes. Mas o Lula disse que era ele. Não, que nós que trouxemos o Brasil para as 10 economias do mundo e coisa e tal. Não, não, não. O Lula foi quem destruiu a nossa recuperação em V sem ter pandemia, meu amigo. Não teve pandemia, não. Não teve nada, não teve guerra, ou pelo menos não teve guerra nova, mas não muda o fato de que o Brasil está numa trajetória de destruição econômica sem precedentes. Eu espero que o próximo presidente tenha mais sorte em lidar com a economia brasileira. Espero, sinceramente, que tenha capacidade melhor do que a do Lula, porque eu não vou enganar vocês não. Se for o Lula de novo, meu amigo, eu prevejo tragédia na economia brasileira. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né?